Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 46 a 48 do livro de Ezequiel, encerrando este livro. Versículos 1 a 8 do capítulo 46. Ao príncipe se permitirá que entre até ao limiar interior da porta leste, que dá para o átrio interior nos dias festivos. Nos demais dias, ele entrará e partirá com o povo comum, a menos que seja fazendo uma oferenda voluntária. O príncipe terá privilégios especiais com referência ao portão leste, no átrio exterior. Desse ponto vantajoso, no limiar do portão interior, o príncipe divisará plenamente o átrio interior e o grande altar, mas a entrada no átrio interior será limitada aos sacerdotes levitas. As orientações sobre os holocaustos e as ofertas pacíficas são as mesmas registradas no capítulo 28 de Números, onde 2 cordeiros e nenhum carneiro são requeridos. O príncipe fornece as ofertas para a celebração do sábado e da lua nova. Versículos 9 a 18. A entrada e a saída das pessoas para o culto no templo deveriam ser realizadas de maneira ordeira para evitar congestionamentos, uma vez que todos estariam presentes. Por isso, quem entrasse pela porta norte deveria sair pela porta sul e vice-versa. O uso do portão leste pelo príncipe se limita à sua permanência lá, à proibição de sua utilização como uma passagem. O príncipe deve dar ao povo o exemplo de adoração ao Senhor, e haveria ofertas diárias que deveriam acontecer todas as manhãs. Ao contrário do tempo em que Israel era governado por um rei, a terra pertencente ao príncipe era para ser cuidadosamente regulamentada. Os filhos do príncipe podiam herdar terras dele, mas se o príncipe fizesse um presente a um de seus servos, o servo devia devolver a propriedade no ano do jubileu, ou ano da liberdade. Uma vez que a terra do príncipe permanecerá em sua família, ele não poderá tomar a propriedade de seus irmãos israelitas. A fidelidade a essa lei impedirá alguns abusos do passado. Versículos 19 a 24. As cozinhas das câmaras do sacerdote eram muito convenientes para manusear as partes que cabiam a eles das ofertas e para preparar as refeições sacrificiais para os adoradores. Possivelmente, elas ficavam muito próximas da porta interna leste. Os ministros do templo não eram sacerdotes, mas servos do templo. Agora nós vamos estudar o capítulo 47, versículos 1 a 12 do capítulo 47. Os capítulos 47 e 48 de Ezequiel tratam da consumação de toda a história humana em correlação com o livro de Apocalipse. Em Gênesis 2, versículos 8 e 10, Deus providenciou um rio que trazia vida à terra. Quando o pecado entrou, o jardim e seu rio foram ocultados ou retirados. Mas quando Deus concluir seu programa redentor e trouxer plena salvação à humanidade com vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, o rio de vida eterna fluirá novamente para prover cura para a terra. O programa de Ezequiel de restauração é, em parte, uma tentativa de realização da promessa do Éden, sem cancelar a importância de Sião e Davi. Um filete de água milagrosamente escoa a partir do lado sul do limiar do santuário e faz o seu caminho ao sul do altar, para fora do portão leste, até o átrio exterior, e em seguida para fora do portão principal do leste. O fio de água se torna um rio caudaloso. Ezequiel e seu guia, por isso, movem-se com dificuldade contra a correnteza, enquanto o guia faz medições ao caminharem. Sentado à margem do rio, o guia explica as propriedades vivificantes do rio. A renovação não é apenas moral e não é apenas para as pessoas, mas também afeta todo o mundo natural. A abundância de árvores nessa visão tem correlação com a fecundidade do Jardim do Éden, sugerindo que uma nova criação para a era vindoura foi revelada a Ezequiel. Aqui, como na narrativa do Éden, do Jardim, a abundância é possível porque uma corrente maravilhosa, o rio da vida, flui em seu meio. Uma vez que agora o rio procede do templo e não do jardim, o templo é o novo centro da criação. Até o Mar Morto, que é aproximadamente 6 vezes mais salgado que o oceano, será curado e se tornará água doce. Porém, os charcos e pântanos continuarão salgados, pois fornecem o sal para as ofertas no templo. Versículos 13 a 23. Na visão de Ezequiel, a terra seria dividida igualmente entre as 12 tribos. Visto que a tribo de Levi recebeu sua herança territorial dentro dos recintos sagrados de Jerusalém, o número 12 foi mantido, substituindo José pelos seus 2 filhos, Efraim e Manassés. A repartição das terras é inteiramente diferente das fronteiras históricas entre as tribos. A fronteira leste começava nas cabeceiras do rio Jordão, ao sul de Damasco,
descia pelo Rio Jordão e ao longo das praias ocidentais do Mar Morto. A fronteira oeste era o Mar Mediterrâneo. A fronteira ao norte começa perto de Tiro e continua na direção leste até um ponto ao norte do Mar da Galileia. A fronteira sul corria de um ponto abaixo do Mar Morto até o Ribeiro do Egito, na costa do Mar Mediterrâneo. Os estrangeiros entrarão em herança com as tribos de Israel. Independentemente da tribo em que residir o estrangeiro, essa será a sua herança. As distinções entre estrangeiros e israelitas será eliminada. Agora nós vamos estudar o capítulo 48, versículos 1 a 12 do capítulo 48. A distribuição homogênea deste território entre as 12 tribos começa, como esperado, do norte para o sul, em direção ao Distrito Sagrado Central. A cada tribo é atribuída uma porção que vai de leste a oeste. Parece haver alguma ordem de classificação relativa à proximidade com a área do templo. As porções tribais de Israel na era vindoura começarão na fronteira norte com Dan. Uma vez que a tribo de Levi não deve receber terra, os dois filhos de José, Manassés e Efraim, herdariam a terra como aconteceu por toda a história de Israel. A ordem das tribos aqui listadas não se conforma a nenhuma outra lista do tipo na história de Israel. As tribos originadas das servas das esposas de Jacó serão colocadas nas extremidades exteriores. As tribos originadas das esposas de Jacó, Raquel e Lia, receberão terra no centro da nação. Judá e Benjamim ocuparão as posições privilegiadas próximas à porção especial e sagrada da terra. Também há separação para o Senhor, em que ficarão os sacerdotes zadoquitas e os levitas. O presente para os filhos de Zadok é o privilégio de viver perto do santuário de Deus. Versículos 13 a 20. O lugar de Jerusalém, com a terra ao redor, será exatamente 50 vezes a área do templo. A cidade em si tem 2,5 quilômetros quadrados. O trabalho continua na cidade, apesar de seu tipo não estar declarado. Talvez o trabalho seja cultivar a terra adjacente. Versículo 19 indica o caráter nacional da cidade, pois seus cidadãos são provenientes de cada uma das 12 tribos. Versículos 21 e 22. A área que pertencerá ao príncipe ficará entre a fronteira de Judá e Benjamim. O príncipe terá uma posição mais elevada do que o israelita mediano. No entanto, seu papel será inferior ao dos sacerdotes levitas. Versículos 23 a 29. A distribuição às tribos continua para o sul da cidade, começando por Benjamim, provavelmente devido à proximidade da nova cidade, uma vez que Jerusalém estava no território de Benjamim. Os territórios tribais parecem ter alguma ordem hierárquica. Judá faz fronteira com a área sagrada central ao norte e Benjamim ao sul, ambos ao lado da Nova Jerusalém. No extremo norte, Dan, Azer e Naftali são filhos de concubinas, enquanto no extremo sul, Gade é o outro filho de Bila. O padrão da distribuição parece combinar aspectos de posição política, com Judá na liderança, relações territoriais, com Benjamim tendo privilégio sobre as demais tribos, com exceção da de Judá, ordem de nascimento dos filhos das esposas e depois ordem de nascimento dos filhos das concubinas nas extremidades. Versículos 30 a 35. Os portões da cidade são atribuídos às 12 tribos originais, uma vez que os filhos de Levi também precisam de acesso à cidade. Assim, Efraim e Manassés são aqui representados por José. A rodada dos portões começa novamente pelo norte e prossegue em sentido horário. A razão de ser dessas atribuições é difícil de discernir. O novo nome da cidade deveria ser O Senhor está ali, pois o seu nome indica seu verdadeiro caráter. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Ezequiel.